Olá, queridos, graça e paz. Estamos começando mais uma EBD online da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. E a nossa lição hoje tem o título de Encorajai-vos uns aos outros. Queridos, você que é da classe Canaã, você que é do Koinonia, você que é da Osana, você que é da Gênesis, eu peço a você que esteja interagindo conosco aí no chat, abrindo agora a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns textos e eu peço que você esteja atento. Você também que está nos visitando neste exato momento, seja bem-vindo. E hoje nós estaremos abordando um assunto muito interessante. Você, como igreja, precisa entender esse assunto. Esse imperativo de mutualidade que hoje estaremos abordando é de vital importância para a nossa igreja, para a Igreja de Cristo. Nós precisamos entender que momentos muito difíceis nós estamos passando, momento esse que precisamos ter a sensibilidade de ajudar as pessoas que estão passando por sofrimentos, que estão passando por angústia. E também precisamos entender que nós também precisamos ser ajudados. Então, eu gostaria que você nesse momento pegasse a tua Bíblia, abrisse na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 15, nós estaremos lendo versículo 13. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, nós sabemos que a nossa esperança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro lugar que nós possamos nos ancorar. E nós estaremos começando a nossa aula com uma ilustração. Essa ilustração vai fazer com que nós entendamos a necessidade de termos sensibilidade neste momento. Em um quartel do Exército, foi proposta uma competição de 3 pelotões que seria uma corrida de 10 quilômetros, o qual o grupo que chegasse primeiro ganharia. E um dos comandantes responsável por um dos pelotões descobriu que havia ótimos corredores no seu pelotão, mas ele também descobriu que existiam pessoas também, corredores bem limitados. Ele entendeu que se apenas um dos corredores não corresse bem, o grupo todo seria desqualificado. Criou então uma sábia estratégia e, para vencer a corrida, ele identificou aqueles que eram os melhores corredores e pôs uns na parte da frente e os outros na parte de trás, lá na retaguarda. Deixou que aqueles mais limitados ficassem no meio. Aí ele determinou que os corredores da frente dessem o máximo de si e orientou aqueles corredores que ficaram lá atrás, lá na retaguarda, a pressionarem aqueles que estavam no meio. E eles tinham que saber a importância da missão. Eles precisavam animá-los e mostrar que eles tinham que alcançar aquela meta e de fazer continuar e dar esperança para aqueles que estavam no meio. Resultado: esse pelotão, que era considerado o mais fraco, venceu a corrida. Irmão, a lição de hoje vai nos mostrar que temos uma importante corrida.
Alguns são fracos e precisam de apoio, e outros estão muito bem e devem dar ânimo aos fracos. Nunca devemos esquecer que existe momento em que podemos encorajar os outros, como também haverá momentos em que podemos deixar outros encorajar-nos. Vamos a alguns aspectos importantes para nós vencermos essa corrida. Na nossa lição de hoje tem alguns pontos que nós precisamos observar. O primeiro deles, eu gostaria que você entendesse o seguinte: o que você entende sobre comunhão? O que você acha que seja comunhão? Eu gostaria que você colocasse a tua cabeça para funcionar e pensasse um pouquinho. Para muitas pessoas, comunhão é uma conversa entre amigos, é tomar um cafezinho, né, comer uma bolachinha. Para outras pessoas, comunhão é você estar almoçando, né, é um almoço de confraternização na igreja. Mas a gente precisa entender que, de acordo com o Novo Testamento, comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que o cristão desfruta, primeiramente com Deus e depois uns com os outros, tendo como base a união com Cristo. Então a gente precisa entender que a união na Igreja de Cristo é algo vital, é algo importantíssimo. Porque lembra quando Jesus, lá no Evangelho de João, no seu capítulo 17, ele faz aquela oração, muitos chamam aquela oração do capítulo oração sacerdotal. O Senhor Jesus, ele está pedindo pelos seus discípulos. Ele está rogando ao Pai pelos seus discípulos. E ele pede ao Pai que o Pai os guarde. E pede também, no versículo 17, que o Senhor santifique-os na verdade. E aí, no versos 21, a gente vê que o Senhor Jesus, ele pede a unidade, ele pede a união desses discípulos. Ele faz: Pai, faça eles serem um como nós, como eu sou um no Senhor e o Senhor em mim. Então, irmãos, a gente precisa entender que a Igreja de Cristo, ela precisa ter unidade. A Igreja de Cristo precisa ter essa comunhão, essa koinonia. E uma igreja que não tem essa união, ela não tem credencial para evangelizar o mundo, se não tem harmonia. Se não tem harmonia dentro dela, como é que nós vamos chamar o mundo ao arrependimento se nós não temos um relacionamento, se nós não temos comunhão? Aonde existe comunhão, ela se manifesta por meio da mutualidade. Isso é algo que acontece, vamos dizer assim, instantaneamente. Quando nós lemos esse versículo do capítulo 15, do versículo 13 aos Romanos, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos ter esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E é através do Espírito Santo que nós começamos a ter essa mutualidade. Nós começamos a ter
interação como igreja. Estaremos abordando esse imperativo de mutualidade, encorajar-vos uns aos outros, que contribui e vai contribuir muito para o crescimento da igreja. Irmãos, primeiramente eu gostaria de abordar esse primeiro ponto nosso, nós precisamos reconhecer que existe uma esperança. A nossa esperança está em Cristo, a nossa salvação está em Cristo, o nosso consolo está em Cristo Jesus. E em meio a problemas, e em meio à adversidade, em meio aos gigantes que surgem diante de nós, nós devemos manter a nossa esperança. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 21, é um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sim, em meio à adversidade, surge diante de nós esperança. E nós precisamos buscar essa experiência valiosa para a mutualidade do encorajamento. Encorajar um ao outro. Irmão, quando a gente lembra, daquela passagem bíblica que está lá em Números, do capítulo 13, onde nós enxergamos Moisés escolhendo 12 espias, 12 homens para poder espiar a terra de Canaã, a terra que era a promessa do nosso Deus para o povo de Israel. Terra essa que mana leite e mel. Era a esperança daquele povo que saiu e ficou 40 anos andando no deserto. Então a palavra de Deus diz para nós que Moisés organizou, chamou os cabeças das famílias de Israel, chamou os chefes de família de Israel e pediu que escolhesse os maiorais das famílias, escolhesse 12 homens, e dentro desses 12 homens, eles foram a Canaã, observaram a terra e viram que era uma terra muito boa, porém, era uma terra fortificada, homens enormes, e a Bíblia diz que daqueles 12 que foram, só 2 voltaram com perspectivas maravilhosas de esperança. Só 2 voltaram com perspectiva de algo que aguardava eles. Eles não poderiam ver ainda, mas estavam já contemplando em seus corações, contemplando em suas mentes. Caleb e Josué são exemplos de esperança. Esperança, irmãos, é expectativa. O salmista, no Salmo 146, no versículo 5, ele diz o seguinte: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ah, meu irmão, nós precisamos ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo para poder desenvolver uma disposição que nos tornará como remédio para nos dar ânimo aos que necessitam. Esse versículo que nós lemos, que é o versículo-chave da nossa leitura, do nosso estudo, quando o apóstolo Paulo, ele diz que o Deus que nos dá a esperança, que nos enche de alegria e de paz, por meio da fé que temos nele, a fim de que a esperança que tem em nós aumente pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que eu comece a ter coragem. Ele vai mexer comigo para mostrar para mim que essa esperança que Deus
nos dá através do Espírito Santo vai mexer comigo, que vai me encorajar, vai me alegrar, vai me trazer paz. Provérbios capítulo 17, versos 22, ele diz o seguinte: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Em outra tradução, a gente pode ver que é o seguinte: o coração alegre, isso mesmo, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar o osso. Meus irmãos, nós precisamos ter o fruto do Espírito, que é gozo, paz, mansidão. Nós precisamos ter esses frutos do Espírito dentro de nós. Nós precisamos ter a alegria do Senhor. Lembra que lá em Neemias, capítulo 8, quando Esdras começa a ler a lei para todo o povo, depois deles estarem estabelecidos, depois de muita luta, agora Deus começa a falar com eles através da palavra e mostrando para eles o que eles deveriam fazer. Quando Esdras acaba de ler a palavra para eles, e eles começam a chorar, e os sacerdotes dizem para eles: olha, não chorem, porque esse dia é um dia de santificação, é um dia que o Senhor separou para nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos entender que nós precisamos essa alegria, essa disposição que o Espírito Santo nos dá para estarmos encorajando uns aos outros. No capítulo 15 de Provérbios, nós temos aí aquele que todo mundo sabe, capítulo 15, versos 13, está dizendo o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Nós precisamos, irmãos, ter essa alegria, nós precisamos ter essa força. E quando eu ouço essa expressão, que é muito usado pelo nosso pastor quando ele está pregando, quando ele quer mostrar que uma pessoa é triste, ele usa esse adjetivo sorumbático, macambúzio, taciturno, casmurro. Ele está dizendo, são pessoas que vivem triste, vivem carrancudo, vivem calado, são cabeçudos. Eles não deixam essa alegria do Espírito Santo entrar em seus corações para que sejam encorajados. E nós precisamos, irmãos, ter essa esperança que Jeremias lá, nas suas lamentações, no capítulo 3, nós sabemos que Jeremias o povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil. O povo de Israel estava, como Jeremias fala, olha, eu estava cercado, eu estava circunvalado, eu não tinha saída, eu virei alvo de flechas, os meus dentes foram quebrados com as pedras, o urso e o leão me aprontavam armadilhas, estavam me espreitando, eu já não tinha forças. Mas aí ele lembrou da esperança que ele tinha no Senhor. E ele disse: quero trazer à memória o que me dá esperança. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos encha de esperança. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, no versículo 18, que as aflições do presente, as aflições deste momento, não se comparam à glória que em nós há de ser revelado. O Senhor tem algo guardado para nós,
O Senhor tem algo maravilhoso guardado para cada um de nós. Nós precisamos reconhecer que existe uma esperança. O segundo ponto que eu gostaria de tocar para vocês é: como é que eu posso ajudar esse amigo ou irmão que está passando por sofrimento, por necessidade, para que eu possa encorajá-lo? Como é que eu vou fazer isso? Que tipo de recurso? Quais são os meios que eu posso fazer isso? A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele não poupou tinta nas suas cartas para encorajar as pessoas para quem ele escrevia. Ele escreveu cartas às igrejas e ele escreveu cartas endereçadas a pessoas também. Ele escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, encorajando esses jovens pastores a continuar o trabalho, a ficar firme no ministério. 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7 e no verso 8, ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele diz: não tenha vergonha de fazer o que eu faço, não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo sempre incentivou, sempre encorajou a muitos irmãos. A Bíblia nos mostra que o próprio Paulo precisou também ser encorajado. Lembra que Paulo teve as suas aflições, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado e em vários momentos ele consolou e em alguns momentos ele também precisou de ser consolado. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no final do capítulo 4, nós encontramos Paulo agradecendo as ofertas que a igreja de Filipos enviou para ele no momento em que ele precisava de ajuda, precisava de ser encorajado. E mais, a igreja, além de ter enviado recursos para que ele sobrevivesse, também enviou ajuda humana. A Bíblia diz que Epafrodito foi enviado para poder ajudar Paulo, para encorajar Paulo. Paulo estava, irmãos, com a cabeça na guilhotina já praticamente. Mas mesmo assim, ele continuava usando os meios de comunicação da época para poder encorajar. Lembra que em determinado momento ele escreve para a igreja e fala para a igreja encorajar a duas mulheres que estavam entrando em rota de colisão, Sintique e Evode, para que alguém fosse lá e desse um jeito naquela discussão para animar elas a voltar a fazer o serviço do Senhor. Paulo estava preso, mas encorajando as pessoas. E você hoje tem aí, meu irmão, o WhatsApp, tem e-mail, tem um meio de comunicação que você pode ajudar a pessoa a socorrer essa pessoa que precisa de socorro. Você tem meios hoje você não tem desculpa para poder fazer esse trabalho. Tem uma história de uma família que estava fazendo um serviço missionário lá na Tailândia, e essa família, pai, mãe e filhos, passou por momentos difíceis. Essa família perdeu o chefe da família por causa do Evangelho. Ele foi assassinado lá na Tailândia por causa do Evangelho de Cristo, e essa mulher agora ficou sozinha com os seus filhos, precisando de ajuda. E as agências
missionárias, né, enviaram muita ajuda, muitas cartas encorajando ela a permanecer firme e forte na fé. Irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos venha derramar o poder do Espírito Santo. É isso que o texto áureo diz para a gente. O texto áureo diz o seguinte, no finalzinho do versículo, do texto áureo, ele diz o seguinte: pelo poder do Espírito. Ele está falando que Deus vai nos dar essa esperança. Ele pede que Deus transborde, não só dê, mas que transborde de esperança pelo poder do Espírito. É o Espírito Santo, meu irmão. É a intimidade com o Espírito Santo que vai fazer com que você seja encorajado a encorajar. Meus irmãos, eu creio que muitos de nós temos a experiência de fazermos visita a pessoas que está doente ou está precisando de alguma coisa, e quando chegarmos nessa visita, a gente, em vez de consolar, nós sermos consolados, porque aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está enferma, ela tem uma fé firmada no Senhor e ela te passa uma certeza tão grande de que Deus está com ela, que você que vai fazer a visita, você vai consolar a pessoa e você acaba sendo consolado. Essa pessoa transmite a você uma tranquilidade, uma esperança muito grande em Cristo Jesus, porque ela está firmada, ela está embasada na palavra de Deus, ela está convicta que Cristo tem algo melhor guardado para ela. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você já teve essa experiência, coloque aí no chat para a gente poder saber qual é a experiência que você já teve. Meu irmão, nós precisamos ter essa sensibilidade, ter a coragem de perguntar, ter a coragem de ajudar. Naquela passagem bíblica dos espias, lá em Canaã, onde só 2 espias trouxe esperança, e a esperança que eles carregavam no peito, no coração, na mente, eles desfrutaram dessa esperança mais adiante. Então nós precisamos entender que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E nós precisamos entender isso. Agora eu faço uma pergunta para você. Se você tivesse naquele meio ali, se você fosse um dos 12 espias, você estaria em qual grupo? Você estaria no grupo de Josué e Caleb? Ou você estaria no grupo dos 10 pessimistas? Irmãos, para terminar a nossa aula, nós vamos fechar com o terceiro tópico, que diz o seguinte: torna-me conhecido e conhecer o próximo. Tornar-me conhecido e conhecer o próximo. Nós precisamos, irmãos, conhecer a necessidade do nosso próximo. Nós precisamos ter essa proximidade para poder saber o que o irmão está precisando, qual é a necessidade do irmão. Há momentos em que você está abatido e precisa de ajuda. E há momentos em que o seu próximo está sofrendo e também precisa de ajuda. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento para esses momentos, para podermos acudir, para podermos consolar, para podermos encorajar. Irmãos, esse momento é difícil. Tem muitas pessoas desempregadas, tem muitas pessoas que perderam sua renda, tem muitas pessoas que perderam o seu ganha-pão. E às vezes nós não temos essa sensibilidade de chegar e perguntar à pessoa. E a pessoa também, às vezes, não tem a
coragem de se abrir com a pessoa, com o irmão. Então nós precisamos, como igreja, ter essa sensibilidade. Mutualidade, irmãos, é troca. Mutualidade a Bíblia, nós não vamos encontrar essa palavra mutualidade. Na Bíblia nós vamos encontrar mutualidade, vai ser transformada nessa palavra, uns aos outros. Nós precisamos nos dar uns aos outros. Nós precisamos, irmãos. Mas Zé Carlos, eu não tenho renda, eu não tenho nada, como é que eu vou ajudar? Meu irmão, sempre tem. Sempre nós teremos uma palavra de consolo, uma palavra para poder animar o seu irmão, uma palavra de encorajamento. O Salmo 146, ele traz uma mensagem muito linda. Eu costumo ler esse Salmo 146 para as visitas que eu faço. Quando eu chego para ler esse Salmo, eu creio que Deus ele opera maravilhosamente no coração dessa pessoa que está ouvindo esse Salmo. E tem um determinado momento que, no versículo 8, ele diz que o Senhor abre os olhos do cego, que o Senhor levanta o abatido. Meu irmão, tem muitas pessoas que estão abatidas nesse momento, tem muitas pessoas que precisam ser levantadas, nós precisamos estender a nossa mão, nós precisamos levar aquilo que é necessário para essa pessoa. Nós precisamos dividir. Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 13, ele diz o seguinte, que nós precisamos saber dividir com o irmão. Nós para sabermos dividir aquilo que nós temos com o nosso irmão. E ele também diz, seja hospitaleiro. Às vezes tem pessoas que estão aí passando por um momento muito difícil, onde não tem onde ficar. Pessoas que às vezes não tem mais condições de pagar o seu aluguel. Irmãos, nós precisamos discernir a necessidade do próximo. A carta universal de Tiago, no capítulo 2, ele fala que realmente nós precisamos mostrar as nossas obras, mas nós também precisamos ter fé, nós precisamos mostrar as obras e ter fé, mas também nós precisamos levar o alimento para a alma, mas também nós precisamos levar o alimento físico. Está lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Abre a tua Bíblia e vai lá, observa para você ver o que Tiago diz. Nós precisamos levar o amparo espiritual, mas nós precisamos levar o amparo físico também, meu irmão. E a primeira carta de João, capítulo 3, versos 17, João, ele fala que Deus é amor. E se Deus é amor, ele fala, o amor de Deus precisa realmente estar em mim. Eu preciso realmente amar o meu irmão, eu preciso mostrar esse amor neste exato momento, estendendo a mão, dando socorro, encorajando esse irmão. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus que Ele supre as nossas necessidades. A Bíblia mostra para nós que o nosso Deus, ele dá ordem, lá em Deuteronômio, capítulo 24, ele dá ordem ao povo de Israel, aquele que tem a sua plantação, aquele que tem a sua vinha, ele dá ordem, é uma lei dada por Deus. Essa ordem é justamente para quando a pessoa estiver fazendo a colheita dela. Quando o dono daquele estabelecimento, o dono daquele terreno, o dono daquele sítio, estiver no momento de colheita e ele deixar para trás um fardo de trigo, ou se ele não tiver algumas espigas caídas no chão,
ou se ele deixou algumas azeitonas ou algumas uvas para serem colhidas ainda. Ele diz, o próprio Deus diz para que deixe lá para o necessitado, deixe lá para as viúvas, para o órfão. Você lembra o que aconteceu no livro de Ruth, quando nós vimos aí Noemi e Ruth voltando para a terra natal de Noemi, e Boaz permite que Ruth vá colher a sobra da colheita para que ela possa levar para casa. O nosso Deus é provedor, irmãos, e que nós possamos entender, que nós possamos ter a sensibilidade de sermos encorajados e encorajar os irmãos a ter esperança, ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, irmãos, entregar as nossas vidas ao Espírito Santo de Deus para que sejamos encorajados a encorajar. E eu deixo uma pergunta para você. Será que alguém pediu a você socorro durante essa semana e você não deu atenção que essa pessoa precisava? Faz o seguinte, meu irmão. Eu vou fazer um desafio a você. Procure, através do Espírito Santo de Deus em oração, procure ajudar alguém que está necessitado neste momento. Procure alguém que você conhece, que está precisando de ser encorajado, que está precisando de um ombro amigo, está precisando de socorro nesse exato momento. Meu irmão, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, que Deus possa estar abençoando você. Deixe o teu comentário aí no chat, faça a tua oração para que Deus possa te encaminhar a alguém que está precisando ser encorajado neste momento. Que Deus possa estar te abençoando. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.